Nova Manhã. Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Nesse mês de novembro, o Mundo ESG está trazendo empresas para conversar com a gente, para mostrar como é que são as políticas ESG. ESG é aquela sigla que diz respeito às políticas ambientais, sociais e de gestão, de transparência dessas empresas. E a gente está mostrando para você na prática como é que isso funciona, junto com a Sônia Consiglio, que é especialista em sustentabilidade. Nessa semana, o Mundo ESG recebe o Clauber de Andrade, que é diretor jurídico e de assuntos corporativos da Citrosuco. Sônia, sobre o que vamos falar hoje? Sobre o que vamos falar do S do ESG, ou seja, das pessoas. Clauber, no caso da Citrosuco, a gente tem uma cadeia de valor bem interessante, né? Em torno das fazendas, dos funcionários, fornecedores, comunidades locais. Quais os principais desafios dessas relações? Como se dá esse trabalho na realidade? Legal, Sônia. O S, né, do ESG, na leitura da empresa, ele tem que ser entendido de uma maneira ampla, né? A gente está falando desde as ações sociais que a companhia tem frente às suas comunidades, né? Olhando a transformação social, não apenas filantropia. Passa por diversidade, tema importantíssimo para as culturas organizacionais das empresas. Mas eu queria focar num elemento importante que é a condição de trabalho, né? Quando a gente olha as cadeias produtivas, o elemento fundamental hoje é garantir a condição de trabalho adequada também dos seus fornecedores, né? Semana passada vocês estavam falando aqui sobre os fornecedores, né? Então, na Citrosuco, desde 2016, nós temos certificação socioambiental que garante a condição de trabalho adequada de todos os nossos funcionários e toda a nossa produção própria, desde 2016. E desde então, a gente vem extrapolando essas boas práticas para os nossos fornecedores. Mais uma vez, a gente entende que não basta só a gente fazer o que é certo dentro dos nossos portões, né? O nosso papel como vanguarda, né, nessa prática de negócio sustentável é levar também as boas práticas para os nossos fornecedores. Desde então, nós temos um programa que se chama Programa Trilhar, que é um programa onde a gente consegue envolver os nossos fornecedores, inclusive no nível de sensibilização, porque a gente está falando aqui do desafio da citricultura, que é um desafio, na verdade, de toda a agricultura brasileira. Estamos falando de grandes produtores, onde talvez o nível de profissionalização é um pouco maior, mas também dos médios produtores, até de agricultura familiar. E aí o desafio é muito grande, no sentido de garantir as práticas socioambientais adequadas, inclusive a condição de trabalho. E no final das contas, esse programa que nós temos desde então, ele é um programa que zela, né, pela sensibilização de todos os nossos fornecedores. Nosso pessoal, junto com empresas externas, trabalham também no diagnóstico da condição daquela propriedade, desenvolvendo junto com cada fornecedor o plano de trabalho para que cheguemos na condição adequada socioambiental, especialmente em relação à condição de trabalho. Dentro disso, nós temos um objetivo de até 2030 também ter 100% da nossa cadeia sustentável, o que significa dizer que todos os nossos fornecedores de frutas e fornecedores de serviços terão também a condição socioambiental e de trabalho adequadas até lá. Quando você fala em condição de trabalho, condição socioambiental, a que exatamente você se refere? Por exemplo, a formalização do trabalho, a condições de segurança durante o trabalho? Que medidas exatamente são essas? Condições de segurança, formalização, condição adequada em relação a ambiente, a condição adequada em relação também às questões sanitárias, disponibilização de água, etc. Estou falando aqui da realidade do trabalho no campo, né? O trabalho rural, que obviamente traz todos os seus desafios em relação a essa formalização. Mas, de fato, a gente tem atuado de maneira muito, muito forte em relação a isso e enxergamos aí que o papel da companhia é fazer mais, né? Garantir com que essa condição adequada esteja em toda a cadeia produtiva do nosso negócio. Clauber, obrigado por hoje. Amanhã a gente volta. Obrigado.